fez de que é fundamental para as empresas, independentemente do setor, do seu estado de desenvolvimento, que a empresa mantenha um equilíbrio saudável ao nível do financiamento e ao nível do acesso a fundos que lhe permitam desenvolver os seus projetos de investimento, de desenvolvimento e a sua atividade mais corrente. E é para nós, Banco Português de Fomento, também fundamental que possamos ser um ator e um fator que contribua para este equilíbrio saudável. Mas, se me permitem, eu faria também rapidamente uma breve apresentação daquilo que é o Banco Português de Fomento, porventura para aqueles que não conheçam e não estejam tão familiarizados com aquilo que é a nossa atividade. Nós somos aquilo que na gíria europeia se chama de Banco Promocional Nacional. Digamos que praticamente todos os Estados-membros da União Europeia têm pelo menos uma instituição cuja missão ou objetivo é muito semelhante ao do BPF, e digamos que aquilo que é a nossa missão principal é procurar colmatar as falhas de mercado no acesso ao financiamento por parte das empresas portuguesas ou empresas que atuem em Portugal. Isto é um chavão, mas basicamente, digamos que a nossa atividade visa procurar e dando preferência às parcerias com aquilo que são os players atualmente existentes no mercado, aqueles que se queiram implementar e constituir pela primeira vez, no sentido de, em conjunto com estes intermediários financeiros, procurar promover o acesso ao financiamento das empresas, financiamento através de instrumentos de capitalização, ou seja, reforçando os capitais próprios das empresas, ou através de instrumentos de dívida em que nós podemos atuar também em parceria com as instituições de crédito, os bancos comerciais. Neste sentido, a nossa grande ambição é, tendo por base e recorrendo àquilo que são os fundos públicos a que temos acesso, procurar potenciar ao máximo a alavancagem de fundos privados para assim o impacto nas empresas ser o mais significativo e perdurar o máximo no tempo. Só dar nota ainda também que o Banco Português de Fomento é uma instituição relativamente recente com esta designação, é uma instituição que foi criada há cerca de um ano atrás, na gíria do investimento mais em venture capital, somos aquilo que se pode chamar uma startup, mas digamos que temos já um histórico de mais de 25 anos de atividade, porque o BPF foi criado através da fusão de 3 entidades, sendo que já, digamos, a mais antiga dessas 3 entidades já atuava no mercado há mais de 25 anos. As 3 entidades que deram origem ao BPF foi a SPGM, que era a holding do Sistema Nacional de Garantia Mútua, a PME Investimentos e a IFD, que geriam também instrumentos de capitalização e alguns instrumentos também de garantias. E dar nota que o BPF, quando é criado de acordo com 3 grandes pilares. Um grande pilar que é fomentar o crescimento, e digamos que é aquilo que se espera à partida numa instituição como a nossa, que possamos ser um fator promotor do crescimento económico, estando disponíveis para apoiar as empresas para, digamos que, desenvolverem esses processos de crescimento, mas também de sustentabilidade. Sustentabilidade numa perspectiva em que, seguramente também já ouviram referências na comunicação social, de o BPF ser chamado Banco Verde Nacional, ou seja, procurar apoiar, fomentar projetos de transição energética, baixo consumo ou baixo, com criação do menor possível em termos de carbono, ou então com menor impacto negativo em termos climáticos. E depois um terceiro vetor, um terceiro pilar, que é a estabilidade, na perspectiva em que o BPF terá sempre também, ou procurará ter sempre, uma atividade anticíclica. O que eu quero dizer com isto
o BPF ser muito mais ativo em momentos de abrandamento, até contração económica, e ter um papel menos ativo nos momentos em que a economia portuguesa tenha um crescimento saudável. É isso que também se espera de uma instituição como a nossa, em que possa dar um suporte muito mais significativo em momentos de dificuldade do que poderá fazer em momentos de maior crescimento. E foi isso que fizemos, em particular, no último ano e meio, já quase 2 anos, com os efeitos da pandemia, em que o BPF teve e considerando também o histórico das entidades que o antecederam, teve uma atuação no mercado e uma disponibilização de fundos no mercado como nunca tinha feito anteriormente na sua história. E dito isto, como é que nós atuamos no mercado? Há muita gente, em particular até muitos empresários, que dizem e que não têm sequer conhecimento daquilo que é a atuação do próprio BPF, muitas vezes até tendo recebido fundos que tiveram origem ou que foram promovidos através da nossa atividade. E porquê é que isto acontece? Acontece porque nós somos aquilo que os espanhóis, aqui os nossos vizinhos espanhóis, chamam de banco de segundo piso, ou seja, nós atuamos mais ao nível grossista. O BPF não tem balcões abertos na rua, não recebemos diretamente, por regra, propostas dos empresários ou das empresas para efetuar investimentos. Nós fazemos através de um conjunto alargado de parceiros ou intermediários financeiros. E consoante o tipo de instrumento que nós estamos a recorrer, assim também nós teremos ou procuraremos ter parceiros distintos. Temos ao nível, por exemplo, das linhas de crédito com garantia, os nossos principais parceiros são a grande generalidade dos bancos que atuam em Portugal, e diria que praticamente todos os bancos ou as instituições de crédito que atuam em Portugal têm atualmente linhas de crédito disponíveis em mercado que são promovidas e criadas pelo Banco Português de Fomento em cooperação com as sociedades de garantia mútua. Explicando muito rapidamente, e depois ao longo do debate posso ir dando, ou nas perguntas e respostas posso ir dando um bocadinho mais de detalhe, mas o funcionamento, a forma como estão estruturados estes instrumentos, nós, BPF, através do Sistema Nacional de Garantia Mútua, damos garantia ou prestamos uma garantia aos bancos para que eles possam financiar as empresas. O que é que isto quer dizer? É sempre que o banco empresta dinheiro a uma determinada empresa, o BPF está a garantir parte desse capital que é emprestado. Ou seja, num caso de incumprimento da empresa junto do banco, o BPF, através do Sistema Nacional de Garantia Mútua, vai, digamos que, assegurar grande parte dessas perdas, não penalizando tanto a instituição de crédito. Qual é a grande consequência disto? As empresas que, porventura, não teriam acesso ao crédito sem esta garantia poderão ter, havendo a garantia, os bancos estão dispostos a incorrer em maior risco, e mesmo aquelas que já teriam acesso ao crédito poderão tê-lo em condições muito mais favoráveis, quer a nível de prazos, que muitas vezes é importante também para este equilíbrio financeiro que falámos no início, quer seja também em termos de custo do crédito para a empresa. E depois temos também, por outro lado, os instrumentos de capitalização. E quem são os nossos parceiros nesses instrumentos? São os business angels, sociedades ou fundos de capital de risco e algumas parcerias que também temos com o Fundo Europeu de Investimentos. Muito rapidamente, e procurando ser quase telegráfico, um business angel é um indivíduo que, pronto, e temos aqui na sessão de hoje também um business angel com quem temos tido também, digamos, o prazer de poder estabelecer algumas parcerias de investimento, o Pedro Bandeira. E o que é um business angel? Pelo facto de ter angel no nome, não quer dizer que não é anjo, muito menos são anjinhos. São indivíduos, naturalmente, com uma capacidade financeira para investir em empresas, normalmente, ou por regra, investem do seu próprio dinheiro, mas para além de terem capacidade financeira para investir em empresas, são indivíduos que têm uma disponibilidade
e um conhecimento, uma experiência de investimento e de gestão de empresas que depois estão disponíveis para colocar também à disposição desses novos investimentos. Ou seja, indivíduos que, por um lado, aportam capital ao projeto que está a ser desenvolvido, mas também todo um conhecimento, uma rede de contactos, uma experiência de vida que poderão ajudar a potenciar o desenvolvimento das empresas. Em Portugal, mas também não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, o Business Angel, ou indivíduo, ou Angel Investor, é um indivíduo que, por regra, está disponível para investir em empresas numa fase muito inicial do seu ciclo de vida, empresas que, por regra, não têm acesso ao crédito bancário, porque são empresas que muitas vezes não têm sequer vendas, não têm ativos, não têm património, têm uma ideia de negócio disruptiva, inovadora, que poderá vir a ser um projeto de sucesso passado algum tempo. E estes Business Angels têm a capacidade de, olhando para estes projetos numa fase muito prematura, poderem apostar, investindo normalmente através de instrumentos de capital para ajudar a promover o desenvolvimento dessas startups. Não me vou alongar mais na questão também dos investimentos mais de venture capital, ou numa fase mais inicial do seu ciclo de vida. O Pedro Bandeira sobre isso conhece muito mais e melhor do que eu. Depois também temos outro tipo de parceiros, que são as sociedades ou os fundos de capital de risco. São entidades já com, como costumo dizer, com outro músculo, com outra capacidade financeira, estão dispostas normalmente a investir em empresas mais maduras, já muitas vezes têm projetos já de crescimento de empresas que estão totalmente sedimentadas e alicerçadas no mercado, neste caso no mercado português, mas que pretendem avançar para um novo ciclo de investimento e desenvolvimento e que nós estamos dispostos a ajudar nessa fase de crescimento através destes fundos de capital de risco. Nós, neste nível, o nosso papel é muito de financiadores destes fundos. Nós subscrevemos, ou quer dizer que nós investimos em fundos que são geridos por estas entidades, que depois vão, por sua vez, selecionar e investir em empresas. Diria que cada fundo, em média, investe entre 10 a 20 empresas, depois pode haver alguns casos onde possam até investir um pouco mais, mas que o nosso papel é muito este, ou seja, é de fomentar o investimento, ajudar a que estas sociedades, para criarem os fundos que precisam de uma determinada dotação, tenham uma exigência de levantar capital privado menor do que teriam se não houvesse o BPF, ou seja, uma sociedade que queira criar um fundo de 30 milhões de euros, se nós subscrevermos, nós BPF subscrevermos 15 milhões ou 20 milhões, digamos, o esforço que é necessário para alavancar capital privado é muito menor do que se o BPF não estivesse a atuar no mercado. Ou seja, e é desta forma que nós tentamos promover a capitalização das empresas, seja desde a chamada startup, seja até empresas já com mais maduras, muitas vezes até aquilo que nós já chamamos as empresas de média capitalização. Depois, e termino a seguir, temos também alguns instrumentos em que nós investimos diretamente nas empresas, aquilo que nós chamamos através de fundos de co-investimento, ou em inglês matching funds, em que nós estamos disponíveis para capitalizar ou investir diretamente nestas empresas, na condição de que temos um co-investidor privado que investe em par e passo, em paralelo, nas mesmas condições que nós nas empresas. Ou seja, nestes casos em concreto, em vez de nós colocarmos o dinheiro no intermediário financeiro e depois é esse intermediário financeiro que investe na empresa, nestes casos em concreto, nós procuraremos investir diretamente nas empresas, podendo ir também nestes casos desde a startup até empresas um bocadinho mais maduras, havendo, contudo, um investidor privado que o faça em paralelo, em parceria connosco. E é desta forma, através destes instrumentos de capitalização, que nós procuramos promover o
o ecossistema de capital de risco em Portugal. Está muito na moda de agora referir-se estes unicórnios que nós vamos conseguindo gerar em Portugal, ou pelo menos com uma raiz portuguesa, e é também aí que nós procuramos estar. Mas não é só aí, ou seja, naturalmente, e todos quem trabalha neste mercado ambiciona conseguir fazer parte de uma operação destas, em que o que é um unicórnio? É uma empresa que consegue chegar a uma capitalização, uma valorização de 1.000 milhões de euros, ou se quiserem 1.000 milhões de dólares na referência internacional, mas para nós, em particular, embora nós também queiramos estar nessas operações, e felizmente temos conseguido estar nas últimas operações de novos unicórnios portugueses, mas também é para todas as outras, desde a empresa da microempresa, uma empresa, um projeto familiar, que porventura poderá não ambicionar a um investimento de capital de risco, mas poderá ambicionar a ter uma linha de crédito que se ajusta àquilo que são as suas necessidades, e nós aí procuramos dar a tal garantia para facilitar o acesso ao crédito, mas também aquela empresa de média capitalização, empresa que tem 300, 400, 500 trabalhadores, mas que precisa de um novo parceiro de capital para lhe dar, digamos, uma nova dinâmica à sua atividade. Também queremos, de facto, ter soluções para poder ajudar estas empresas. Ou seja, procurar ir a todos os setores, procurar ir também a todas as fases do ciclo de vida das empresas, desde a startup até eventualmente até processos já de reestruturação em algumas empresas que estejam até a atravessar momentos de maior dificuldade. Mas não alongando mais nesta intervenção inicial, passaria também aqui a palavra ao professor Paulo. Obrigado, Pedro. E parabéns, de facto, pela capacidade pedagógica e de síntese, porque, de facto, teve uma transversalidade. Muito obrigado, porque, de facto, seguramente que ficamos todos a conhecer muito, muito melhor a função e o papel que é desempenhado já hoje pelo Banco Português de Fomento. Obrigado, Pedro. Antes de passar a palavra ao Pedro Bandeira, dar conta que no início esqueci-me de um pormenor extremamente importante para gerarmos o dinamismo de debate que se pretende neste webinar. Também estamos abertos a receber questões, por limitações, obviamente, do meio com que estamos a fazer este webinar. Esta interação será promovida através do bate-papo ou através do Q&A. Por isso, qualquer questão que entendam colocar, e todas elas seguramente que são relevantes, façam-no através do bate-papo, que seguramente no final da sessão, no final desta intervenção, e seguramente para gerarmos debate, vamos ter o cuidado de tentar responder às questões que nos sejam colocadas. Sem demoras, Pedro Bandeira, passava-lhe a palavra, precisamente para dar continuidade à excelência da apresentação do Pedro Magalhães. Portanto, já estou-lhe a pôr aí a bitola elevada, mas sei que o Pedro vai dar sequência à mesma. Obrigado uma vez mais, Pedro. Não me peça demais para estar à altura do Pedro Magalhães, mas antes de mais, muito obrigado à Católica pelo convite. É um gosto enorme estar aqui e poder ter esta conversa que é sempre... espero eu que acrescente valor a quem nos está a ouvir, mas que é sempre também divertida e interessante pelas ideias que trocamos aqui e acabamos nós próprios por aprender e por sairmos daqui mais enriquecidos. Também retribuir ao Pedro Magalhães a simpatia das palavras que me endereçou. É sempre um prazer estar com o Pedro Magalhães e podermos discutir estes assuntos, conversar sobre estes assuntos e crescermos juntos. E dizer-vos que, bem, eu estou aqui na qualidade de fundador e CEO da Core Angels. Sou também co-presidente da Investors Portugal. Investors Portugal é a associação em Portugal que representa os investidores da early stage, ou seja, todos os investidores que investem nas fases iniciais de startups. E que inclui maioritariamente business angels e fundos de capital de risco, depois alguns outros players, mas estes são os fundamentais. A maioria dos nossos associados são ou business angels ou fundos de capital de risco.
Mas eu venho aqui com o chapéu da Core Angels, que eu vou explicar sucintamente de que é que se trata, mas posso trocar de chapéu sempre que tal for necessário para abordar outros temas. Então, a Core Angels, de que é que trata a Core Angels? Para partilhar convosco que em 2013 nós reparámos que os Business Angels tinham uma atividade muito amadora, e os Business Angels apareceram durante muito tempo na Wikipédia como The Informal Venture Capital. Isso era uma coisa que nos doía no coração, porque não acredito nada que os Business Angels tenham que ser o capital de risco pequenino, ou o capital de risco informal, ou o capital de risco não profissionalizado. Não é nada disso, não é assim que eu vejo os Business Angels. Posso-vos até dizer que é curioso perceber que 85% dos unicórnios do mundo até hoje, foram investidos em primeiro lugar por Business Angels. Okay? E isso tem um significado relevante. Os Airbnbs desta vida, os Googles desta vida, Spotify desta vida, as Amazons desta vida não existiam se não houvesse Business Angels, ou provavelmente não existiam se não houvesse Business Angels. E, portanto, essa é uma mensagem que eu acho que é importante passar-vos, de que os Business Angels têm essa importância para o mundo, não só numa lógica de investimento financeiro, porque, na verdade, os Business Angels colocam somas de capital relativamente pequenas, mas numa lógica, fundamentalmente, de ajudar os novos empreendedores que estão a fazer startups a diminuírem o risco da atividade que estão a exercer. Isto é, contarem com alguém que tem mais experiência, que já passou por esses momentos, ajudá-los a não cometer os mesmos erros. E, portanto, nós estamos a fazer, se quiserem, uma economia circular de conhecimento e de experiência para evitar que as pessoas que vêm, de novo, fazer startups cometam os mesmos erros que os do passado cometeram. E, portanto, isso tem um papel muito relevante na economia. Nós percebemos isto em 2013, que os Business Angels eram, de facto, muito informais. Para partilhar convosco uma curiosidade, os Business Angels começaram a investir na Broadway, que é curioso, e, portanto, chamavam-se só Angels, Theatre Angels, na verdade, e investiam nos espetáculos da Broadway, não era por causa das receitas da bilheteira, como devem imaginar. Era fundamentalmente para estarem na primeira fila, para poderem conviver com os atores e atrizes, terem acesso a festas privadas para uma determinada elite, serem reconhecidos pela sociedade como benfeitores, pessoas que apoiam a cultura e o entretenimento. E, portanto, nós reparamos logo aqui que os Angels, na sua origem, não são investidores financeiros. Claramente, muito longe disso. Eles, na verdade, estão a colocar dinheiro, mas são muito mais próximos da filantropia do que do investimento financeiro. E isso é importante para se perceber o que são Business Angels. Posteriormente, estes Angels começam a ver negócios a nascer naquela época da internet, começa a surgir a internet, negócios tecnológicos. Na verdade, em 83 é a primeira vez, em 1983 é a primeira vez que o termo Business Angel aparece alguma vez escrito, de que nós tínhamos conhecimento. E com a bolha do .com, muita gente se aproximou da atividade de Business Angel para investir nas Googles, nos Airbnbs desta vida que estavam aí. Reparem que o IPO da Google acontece pouco menos de uma década depois da Google ter nascido, com uma série de bilhões de dólares de avaliação, coisa que era impensável anteriormente com os modelos de negócio que tínhamos, com a forma como se faziam empresas antes da época da internet. E, portanto, os Business Angels nascem destes Theatre Angels e começam a investir em startups, ok? A atividade de capital de risco institucional já existia. A atividade de capital de risco institucional, estamos a falar de fundos de capital de risco que investiam fundamentalmente capital de institucional, de corporações, de fundos de pensões. Esta atividade já existia quando apareceram os Business Angels. E os Business Angels não vêm, a origem dos Business Angels não é os fundos de capital de risco, ok? Eles aproximam-se, eles não têm a mesma origem, eles aproximam-se com origens diferentes. Isto agora levanta a questão, mas afinal, o que é que são as startups? Na verdade, os objetos da atividade tanto dos VCs como dos Business Angels. E isto,
contar esta história e depois vou retomar a origem das atividades até chegar à Core Angels que hoje lidero. As startups, para vos dizer, na passada quarta-feira, estive eu na passada quarta-feira, que foi ontem, estive eu na reunião do Conselho Estratégico da Startup Portugal a discutir durante 1 hora o que é uma startup e não chegámos à conclusão do que é uma startup, ok? Isso para perceberem que o tema é... Eu vou tentar-vos explicar o que é uma startup, mas está longe de ser a última explicação. Está longe de ser a última explicação. Se forem perguntar a 100 pessoas diferentes, vão ter mais de 50 definições. Pedro, sim. Pedro Bandeira, já tem aí um desafio que foi lançado pelo Pedro Magalhães, que identificou o Banco Português de Fomento como uma startup. Portanto... certo. Esse já por si é um desafio. Também posso identificar a Core Angels como uma startup. Isso depende da definição que estivermos a usar, não é? Se nós considerarmos que uma startup é uma empresa no seu início, há muita empresa que cabe nesta definição. Mas será que uma plantação de mirtilos é uma startup? Será que o Banco Português de Fomento é uma startup? Será que uma empresa de investimento de capital de risco é uma startup por ter menos de 5 anos, digamos? Na minha concepção, não é. E não é porque uma startup, na verdade, é uma equipa que tem um objetivo de encontrar de procurar, validar, encontrar e provar um novo modelo de negócio para resolver um problema que ou já está a ser resolvido, mas mal resolvido, ou ainda não está a ser resolvido. Ok? E, portanto, eu como startup, eu tenho que procurar um problema, validar se esse problema é real no mercado, perceber quais são as soluções atuais para esse problema e tentar desenvolver uma nova solução para esse problema que as pessoas que têm o problema, ou as empresas que têm o problema, prefiram a minha solução do que as outras que já existem. Ok? A partir do momento em que eu encontro isso, eu descubro algumas premissas, eu valido algumas premissas que me permitem daí criar uma empresa. E, portanto, eu diria que uma startup não é uma empresa no início, uma startup é antes de uma empresa, independentemente de quando é que vamos lá registrar a empresa no registro comercial. Essa é a parte menos relevante do processo. Mas eu gostaria de distinguir isto, em que numa startup eu estou à procura de um modelo que funciona, enquanto que numa empresa eu estou a executar um plano com premissas que eu já sei que são verdade. Isto são dois conceitos totalmente diferentes. É por esta razão que o plano de negócios não serve para uma startup e serve para uma empresa. Porque o plano de negócios é baseado em premissas que eu já sei que são verdade, enquanto numa startup eu estou à procura das premissas. Como é que eu posso planear? Vou planear com base em achices, não é? E então o trabalho da startup é transformar essas achices porque nós somos muito bons a ligar o achómetro, não é? E fazemos os planos de negócio que quisermos. Mas quando eu transformo essas achices em factos, eu daí posso, de facto, criar um plano e, portanto, é muito perigoso até criar um plano com base em achices, porque posso me autoconvencer de coisas que não tenho a certeza se são verdade. Pegando nisto, mesmo assim, só consideramos startups quando essas equipas que estão à procura de um modelo de negócio são disruptivas de alguma forma, são inovadoras, estão a fazer um novo modelo de negócio e esse modelo de negócio é repetível e é escalável. Deixem-me só abordar um bocadinho estes dois temas. Repetível significa que funciona aqui e funciona noutros lugares. Se eu tiver a fazer uma solução que serve Portugal e para isso servir Espanha, eu tenho que mudar o modelo de negócio, eu tenho que mudar o produto e para servir França tenho que mudar outra vez, isso não é uma startup, porque não é repetível. Okay? Se escalável não significa que pode crescer muito. Não é isso que é escalável. Muita gente acha que é isso que é escalável. Não é isso que é escalável. Ser escalável significa que à medida que a empresa cresce e que cresce e que vai tendo mais clientes e vai servindo mais clientes, os custos da empresa não crescem na mesma proporção. Por isso é que normalmente as startups são tecnológicas, porque com base na tecnologia, o custo de servir 1000 clientes não é 10 vezes mais do custo de servir 100 clientes. Ok? Isso é escalabilidade. E, portanto, imaginem isto. As pessoas que estão a investir em capital de risco, business angels, fundos de capital de risco, estão a procurar equipas que estão à procura de um modelo inovador,
estão a tentar prová-lo, estão a desenhar alguma coisa que é nova, diferente do que já existe, estão a resolver um problema melhor do que aquele já está resolvido e tem que ser essa solução repetível e escalável. Ok? Portanto, se forem perguntar a outras pessoas, vão encontrar outras definições. Ok? Salvaguardo isso novamente. E, portanto, quando os Business Angels investem nestas startups, o que é que acontece? Os Business Angels começaram por investir sozinhos. Um Business Angel investia diretamente numa startup. Ok? O que acontece é que existe a Portfolio Theory, diz-nos que para nós, muitas destas startups, reparem, 90 a 95% das startups em que nós investimos morrem. Ok? Morrem. Que nós, digo, investidores de capital de risco no lado senso, morrem. Ou seja, a história não é tão bonita assim. Nós não estamos a investir em empresas que vão com certeza ser unicórnios. Okay? A maior parte delas morrem. O que significa que aquelas que acertam, que têm sucesso, têm que ter um resultado muito grande. Mas quando eu invisto em duas ou três, como um investidor sozinho, eu tenho um risco muito grande da maior parte delas morrerem. E a maior parte delas podem ser as 2 ou 3 que eu investi. Então a Portfolio Theory diz que devemos investir em pelo menos 20 startups para garantir que temos alguns sucessos no meio e para diluir o risco, para distribuirmos o risco. Ora bem, para não fazer esta talk muito prolongada, quando os Business Angels começam a procurar investir em portfólios, começam a juntar pequenos grupos de amigos para investir em 5 ou 6 Business Angels, fazerem um portfólio conjunto, mas sem uma estrutura profissionalizada. O modelo mais usado hoje em dia para Business Angels investirem é o que nós chamamos de modelo de sindicância. Os clubes de Business Angel ou os Business Angels Networks. O que é que acontece? Eu, como Business Angel, pago uma membership anual, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros por ano, para ter acesso a deal flow, a oportunidades de investimento. Vou aos eventos em que as startups vão fazer o pitch, vão se apresentar, levanto as minhas questões e depois decido em quais delas é que quero, na verdade, investir. Ora bem, este sistema é também muito amador, tem pouca profissionalização e, na verdade, a maior parte dos investidores que fazem parte destes clubes não investem nas startups. São clubes muito mais sociais e muito menos de investimento. Ok? Isto é bom que se entenda. Porque é que nós, em 2014, fazemos a Red Angels? A Red Angels com um modelo diferente. Primeiro investes e depois é que jogas o jogo, e não ao contrário. Não é jogar o jogo primeiro e depois decides se queres investir. Então, primeiro investes. E só quem investe é que joga o jogo. E com uma portfolio approach, ou seja, todos os Business Angels investem numa caixa comum e dessa caixa é que investimos nas startups e temos um portfólio ao qual todos estão expostos. Portanto, para além disso, com uma equipa profissionalizada de gestão. Fizemos isto em 2014, fizemos um grupo, a Red Angels, de 66 Business Angels de 11 países diferentes, investimos em 27 startups. O melhor resultado que tivemos até agora, ainda temos 17 startups ativas no portfólio, as outras ou vendemos ou morremos, o melhor resultado, ou vendemos ou morreram, e o melhor resultado que temos até agora foi uma venda que fizemos por 38 vezes o valor que tínhamos investido, mas ainda temos 17 startups ativas no portfólio, ou seja, toda a gente está a ganhar dinheiro. Isto não é normal num grupo de Business Angels. Normalmente há poucos que ganham muito e a maior parte deles perdem tudo o que investiram. Okay? Isto é a realidade da maior parte dos grupos de Business Angels. Neste modelo, como toda a gente está exposta ao portfólio inteiro, os ganhos e as perdas são distribuídos e, portanto, toda a gente se aproxima mais da média. Ok? O que é que acontece? Nós, em 2018 para 2019, começámos a replicar este modelo. O modelo funciona muito bem, então nós começámos com a marca Core Angels, uma nova marca que, para ser uma marca global, começámos a replicar este modelo em vários países do mundo. Então, neste momento, nós temos em vários países do mundo grupos Core Angels, que ou são geográficos, investem Core Angels Madrid, Barcelona ou Boston, investem nos ecossistemas de volta daquela cidade, e temos grupos Core Angels verticais, que investem numa determinada indústria, mas são mais flexíveis em termos de geografia, e temos também grupos de investimento cross-border, por exemplo, a Core Angels Atlantic investe em startups brasileiras que estão a vir para a Europa, ou a Core Angels Pacific investe em startups chilenas que estão a ir para o Sudeste Asiático. Portanto, a Core Angels hoje
É uma rede global de grupos de Business Angels com um modelo profissionalizado com Portfolio Approach. Ok? Só para terminar, em que é que isto se distingue de um fundo de capital de risco? Um fundo de capital de risco é um modelo de agenciamento. Ou seja, eu como investidor, eu entrego o meu dinheiro a um gestor e esse gestor vai decidir onde é que põe o dinheiro, vai acompanhar as startups onde investe, vai vender essas startups e vai-me entregar os resultados no fim do dia e pelo caminho vai-me mandando uns relatórios para eu saber como é que a situação está. Okay? Neste modelo, qual é a diferença para o modelo de Angel Fund, que é o modelo que a Core Angels tem? No modelo de Angel Fund, os investidores não são meros investidores financeiros, são os investidores que decidem em que startup é que se investe, não é a equipa de gestão. São os investidores que acompanham as startups em que se investe, que ajudam essas startups a crescer, e são eles também que se envolvem, do deal flow até ao exit. E os gestores não estão lá como agentes dos investidores, mas estão lá como facilitadores deste processo de envolvimento e de investimento, para garantir o profissionalismo do processo, mas também para facilitar o envolvimento, para gerir o envolvimento dos investidores nas startups. E, portanto, soma-se, antes da Core Angels, não existe um modelo, os Business Angels têm que escolher, ou investem de forma amadora, sem portfolio approach, mas mantêm o envolvimento com as startups. Lembrem-se lá atrás, as motivações dos Business Angels não são meramente financeiras. Ou investem profissionalmente com portfolio approach, mas perdem todo o envolvimento nas startups. Então, a Core Angels vem somar essas duas coisas. Para terminar mesmo, dizer-vos que o último estudo que temos, por acaso feito por um português, o último estudo que temos no mundo sobre Business Angels, foi o maior estudo feito até hoje sobre Business Angels. Uma das conclusões, ainda não está publicado, mas uma das conclusões, aqui para nós que ninguém nos está a ouvir, uma das conclusões a que chega o estudo é que o retorno financeiro é o terceiro fator mais importante para a satisfação dos Business Angels. O terceiro. Portanto, a próxima pergunta é: quais são os dois primeiros? Então, o segundo mais importante é estar envolvido com a inovação. É poder dizer aos amigos que está a fazer parte daquela nova coisa que está a nascer, que faz parte da inovação, é poder sentir que está a surfar a onda, que está envolvido no ecossistema, que está a ajudar a desenvolver novas soluções para o mundo, para problemas no mundo. Estar envolvido com a inovação é a segunda motivação, é mais importante do que o retorno financeiro. E a primeira é self-development, profissional e pessoal. Ou seja, eu sentir como business angel que me estou a envolver em negócios onde estou a aprender, onde estou a ser desafiado, que estou a ver novos modelos de negócio, que estou a trabalhar com pessoas extraordinárias, com novas formas de pensar, que estão a revolucionar o mundo. E com isso, eu não estou só a dar. Pode-se pensar que o Business Angel é um giver só. Não é só um giver. Esta é uma troca, é uma simbiose. Eu estou a dar, estou a colocar dinheiro, estou a acreditar nas pessoas e estou a passar o meu conhecimento, a minha experiência, os meus contactos, mas para além disso eu estou a receber, eu estou a aprender com aquele processo, aquilo está-me a fazer crescer. E portanto reparem que quando se aplica esta escala, que se chama Perceived Investment Value, quando esta escala já foi aplicada há uns anos a investidores em fundos de capital de risco, o retorno financeiro é o fator mais importante, bastante distanciado dos outros. Nos Business Angels, quando se aplica aos Business Angels, o retorno financeiro é o terceiro fator, o segundo é envolvimento com a inovação e o primeiro é self-development. E, portanto, não é o informal venture capital, não é o capital de risco pequenino, é um bicho diferente. Muito bem, Pedro. Excelente. Está a ver, cumpriu na íntegra o padrão de qualidade do Pedro que o precedeu. Excelente, Pedro. Muito obrigado. Seguramente que também ficamos todos a conhecer muito melhor o papel dos Business Angels e, de facto, não é um conceito monolítico, é bem mais amplo e, de facto, a Core Angels, indiscutivelmente, é sinónimo disso mesmo. Eu achei também muita piada porque, indiscutivelmente, o Pedro introduziu aqui no nosso léxico novas expressões que eu achei fantásticas e que acho que podem se sobrepor claramente aos Business Angels, que é as axices e os achómetros. Grandes expressões, acho que isto é transversal e aplicável a várias circunstâncias. Falando um pouco mais sério, gostei muito da sua expressão da economia circular também associada aos Business Angels. Efetivamente, olhar para este conceito que hoje em dia todos reconhecemos
enquadrá-lo nesta questão de financiamento e em particular dos business angels, acho que é muito feliz. E já agora, se me permite também a minha opinião, entendo que a definição que construiu de startup é uma definição feliz. De facto, deixou o Pedro Magalhães de fora. Se eu bem entendi, o Banco de Fomento fica fora dessa definição, mas seguramente que é uma definição com que muitos de nós nos vemos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu nesta fase agora lançaria algumas questões. Já temos aqui algumas questões que foram colocadas por todos os nossos colegas que estão do outro lado a tentar também obter do vosso conhecimento algumas questões, algumas respostas às questões. E eu começava precisamente por uma questão que eu penso que é dirigida claramente quer ao Pedro Magalhães, quer ao Pedro Bandeira, que é colocado pelo Ricardo Lima, que coloca a questão na ótica do seed capital. Ou seja, antes mesmo de sermos uma startup, temos uma fase inicial onde existe apenas uma ideia. E o Ricardo, se eu bem entendi, coloca também esta questão do seed capital ao nível, nomeadamente, do contexto universitário, onde fervilham precisamente estas ideias e há que fazê-las germinar. O Ricardo primeiro colocou a questão ao Pedro Magalhães, portanto eu daria a palavra ao Pedro, obviamente, para entender, obviamente, desenvolver esta questão, mas o próprio Ricardo, numa segunda leva, veio dizer, bom, mas nesta ótica de valor acrescentado, indiscutivelmente, que o Pedro Bandeira também é alguém que eu quero ouvir para ter resposta a esta questão. Por isso, lançava primeiro o desafio ao Pedro Magalhães, depois o Pedro Bandeira, se fizesse favor também, tentando responder a esta questão do Ricardo Lima. Sim, ou seja, digamos que ao nível dos instrumentos de capitalização, podemos chamar de capital de risco, na definição portuguesa, mas definição infeliz, já por sinal, porque logo à partida procuramos trazer algum receio às pessoas, porque estamos logo a dizer que é capital de risco, isto é arriscado, é melhor fugir como o diabo da cruz, e não é bem assim. A nomenclatura anglo-saxónica é bastante mais feliz do que a portuguesa. Mas focando-me aqui no tema, ao nível dos instrumentos de capitalização, existem instrumentos dirigidos para todos os ciclos, para todo o ciclo, para todo o estado de desenvolvimento possível das empresas. Existem N esquemas disponíveis na internet em que tem a célebre curva de desenvolvimento de uma empresa e, em função do seu estado de desenvolvimento, qual é o tipo de instrumento de capital que se adequa a cada uma dessas fases. Em particular, e focando aqui no seed, ou seja, indo à parte mais inicial do early stage, ou seja, da fase inicial do ciclo de vida de uma empresa, e a empresa, como o Pedro Bandeira disse há pouco, e bem, não se inicia com o registro na conservatória, inicia-se muito antes disso, e existem vários players no mercado que olham muito para estes projetos, ideias de negócio inovadoras, disruptivas, que merecem também ser investidas, ser avaliadas e porventura também ser investidas. E nesse contexto nós temos, em particular, os business angels, ou seja, são investidores que, por regra, olham muito para empresas numa fase muito inicial, na perspectiva de tentar investir o mais cedo possível nos projetos para assim alavancar todo o potencial de crescimento das empresas. E isto tem uma dinâmica própria, ou seja, digamos, os business angels procuram de alguma forma investir numa fase muito inicial, mas a partir de determinada altura, e se o projeto for crescendo, o investidor, o business angel, não será capaz de acompanhar esses investimentos e acabará por ser diluído. Diluído é perder cada vez menos relevância dentro da própria empresa e acabar dessa forma por deixar de ter, ou passar a ter menos interesse em acompanhar, em continuar como investidor na empresa, e a certa altura irá sair, irá vender e irá tentar acumular o máximo de ganhos possível. Ou seja, nessa perspectiva, o business angel olha muito para essa fase, e, pronto, entretanto vi que o Pedro colocou aqui o link, deve ser porventura da imagem do esquema que eu estava a referir,
Mas também existem fundos de capital de risco, os chamados venture funds. Alguns deles também vão muito a estas fases de bastante early stage, ou seja, a fase seed. Ou seja, alguém que está numa universidade, ou um investigador, ou um aluno dos últimos anos de uma determinada licenciatura ou de um mestrado, que tem uma ideia de negócio que poderá ser um caso de sucesso. E nesse aspecto, em concreto, em Portugal também temos vários, não queria estar aqui a identificar ou a nomear alguns deles, mas se o Ricardo Lima depois quiser mandar-me um e-mail, também terei todo o gosto e podermos fazer uma reunião mais bilateral e poder dar aqui alguma informação mais específica. E estes investidores, e em particular estes investidores que investem numa fase muito inicial do ciclo de vida das empresas, têm esta característica de poderem aportar dinheiro, capital aos projetos, mas também aquilo que já referiu, e o Pedro Bandeira nisso referiu muito bem, todo o outro capital que também aportam aos projetos e que não é dinheiro palpável, digamos assim, ou seja, é a experiência de outros negócios, do acompanhamento de outros negócios, da gestão de outras empresas, uma rede de contactos. E quando o Pedro Bandeira refere que, digamos, na experiência dele enquanto investidor, que já investiu em dezenas de empresas e que tem um determinado número de empresas ainda em portfólio, são empresas que se podem potenciar também umas às outras, ou seja, que podem ser complementares, que podem, agrupando-se ou atuando em grupo, ter outro poder negocial para alavancar outros investidores, estabelecer parcerias de negócio até internacionais. E isso também se aplica aos fundos de capital de risco, ou seja, sobretudo os fundos de venture capital também aportam muito disto, ou seja, um fundo ou uma sociedade de capital de risco que tenha investido no seu passado em 50 empresas, suponhamos, são 50 bases de contactos de uma rede de potenciais contactos que aportam e que depois podem ajudar a criar de negócio. Muitas vezes é também um modelo de negócio das próprias sociedades de capital de risco, à semelhança também dos business angels, claramente, que é de potenciar ao máximo. Porque quando estas entidades investem numa empresa, é sempre no sentido de procurar ao máximo potenciar e rentabilizar o dinheiro que investe. Naturalmente que existem outras questões que justificam a intervenção destes investidores, mas no fim do dia, e quando um investidor, alguém que está a investir e está a investir dinheiro de terceiros, em particular os fundos de capital de risco, no fim do dia eles vão ser avaliados pela capacidade de gerarem mais-valias aos investidores dos fundos que têm sob gestão. Por isso, e o Ricardo também refere na questão que coloca que essa é a fase onde muitas vezes os projetos acabam por morrer, não é? Ou seja, que acabam por não avançar. E, de facto, digamos, quando se investe numa empresa nesta fase, sabe-se que se está a arriscar, não é? Mas também, se o projeto for um projeto de sucesso, a alavancagem que se conseguirá ter em termos de rentabilidade será muito, muito significativa, sem dedicar aqui em nomes, mas, digamos, uma operação de sucesso que se realizou em Portugal, ou de uma empresa portuguesa nos últimos tempos, em que nós também tínhamos intervenção nessa operação, nós conseguimos, no espaço de 2 anos, multiplicar por 17 vezes o dinheiro que investimos. Ou seja, digamos, a alavancagem que se consegue de rentabilidade nestes casos de sucesso é muito significativa em relativamente pouco tempo. Claro que isto depois terá que compensar todas as outras em que as coisas não correram tão bem, não é? E nós, investidores, gostamos mais de falar dos casos de sucesso do que de insucesso, mas eles estão lá. Digamos, quando se investe, e o Pedro também referiu isso bem, quando se investe num determinado número de empresas, se cria um determinado portfólio, já sabe que há 1, 2 que vão dar um grande retorno, correndo bem, que poderão depois compensar as perdas que se vão ter nas restantes, ou na maioria das restantes. Mas isso faz parte do negócio, são as regras do negócio, que nós
estamos já habituados, e todos os investidores que atuam que investem nesta fase do ciclo de vida das empresas têm que estar habituados a esta probabilidade ou esta possibilidade das coisas não correrem bem. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Eu passava também a palavra ao Pedro Bandeira, ou seja, se obter o seu contributo também para uma resposta à questão que o Ricardo nos colocou. Sim, para não repetir as coisas que o Pedro Magalhães disse, tentar abordar a questão com um outro prisma. O Ricardo Lima fala aqui especificamente em projetos universitários de inovação como potencial de sucesso futuro. E, portanto, eu queria dizer como preâmbulo a esta resposta que o que existe antes da startup é muito pouca coisa. Ou seja, o processo em que nós estamos a montar a equipa, à procura do que é que vamos estar a fazer, à procura de qual vai ser o modelo de negócio, qual vai ser o produto, é este processo que se chama startup. Okay? Isto não é antes da startup, é este processo que se chama startup. E a verdade é que os investidores de very early stage, portanto, se quiserem pensar, nós tipicamente chamamos pre-seed. Eu vou pôr as coisas de outra forma. Havia fundos de capital de risco que investiam em empresas mais maduras, não é? Que já tinham provado o que acontecia. Chamamos a isso o capital de risco institucional, que investe tipicamente ao que nós chamamos Series A, Série A, B, C, D e por aí fora, quantas forem. Mas sentimos a necessidade de dar um outro nome quando nós investimos em uma empresa que ainda não está madura. Então chamamos-lhe early stage, que é tudo o que está antes do momento em que esses fundos gostam de investir. Antes da empresa estar madura, chamamos early stage. Mas mesmo o early stage, sentimos a necessidade de dividir. Então dividimos entre o seed e o early stage. Então o seed é aqueles que ainda estão numa fase tão semente que ainda nem têm um modelo de negócio que está aprovado. Nem a empresa está madura, nem o modelo de negócio está absolutamente provado. Ainda não estão a crescer as empresas, ainda estão a afinar as coisas. Então nós chamamos seed. Mas ainda sentimos a necessidade, vejam lá, de dividir o seed em pré-seed e seed para chamar a pré-seed aquelas que ainda nem têm um modelo de negócio feito, nem fizeram nenhuma venda, nem têm a equipa ainda formada, então estão numa fase muito incipiente. Okay? A maior parte dos fundos de capital de risco investem em rondas institucionais, ou seja, o Series A, B, C e D por aí fora. Há vários fundos, os fundos de capital de risco têm vindo cada vez mais a investir mais cedo e, portanto, muitos fundos de capital de risco começaram a vir para o early stage, começaram a vir para o seed e até há fundos de capital de risco a investirem no pré-seed. Mas a maior parte das transações que existem, dos investimentos que existem em startups em pre-seed e seed, nestas duas fases iniciais, são feitas por business angels. E nas fases posteriores são normalmente feitas mais por fundos de capital de risco. Se bem que isto não é tão dividido, não é? Isto há uma mistura aqui, mas para tentar simplificar o processo. Quando estamos a falar de projetos universitários, tipicamente os business angels fogem para longe. E a questão é porquê? Não é? Nós só conseguimos resolver o problema quando identificamos o problema e percebemos os factos. E, portanto, os business angels fogem para longe das startups que nascem na academia. Quando eu digo na academia, uma startup que nasce lá entre universitários, tudo bem, mas quando uma startup nasce de conhecimento científico, de investigação, tem normalmente dois problemas muito relevantes. Um problema muito relevante é o time to market, ou seja, demora muito tempo até que aquilo faça a primeira venda. Porque muitas vezes depende de processos de certificação, continuar o processo de investigação até chegar a uma coisa que de facto aconteça, processos de proteção de propriedade intelectual, processos de validação, às vezes, da tecnologia, porque nós muitas vezes numa startup temos processos de validação de mercado, mas a tecnologia, muitas vezes estamos a usar tecnologias que já existem, e quando estamos a falar de investigação científica, muitas vezes estamos a trazer novas coisas que ainda não foram testadas e, portanto, é preciso validá-las. Então, se for na área de biotech, da medicina, por exemplo, estamos a falar muitas vezes de processos de licenciamento muito, muito complexos para se conseguir produtizar. E então, este processo é muito longo e é necessário muito dinheiro. E então os business angels têm medo de colocar lá 100 mil ou 200 mil euros
e não ter a capacidade de continuar a financiar o projeto até aquilo ser de facto atrativo para fundos de capital de risco. E, portanto, essa é uma das razões pelas quais os business angels fogem desses projetos. Outra razão são as equipas. Vamos lá ver. Os business angels não investem em planos financeiros. Okay? Os business angels não investem em produtos que fazem capas de jornal. Os business angels investem em pessoas, porque acreditam que aquelas pessoas vão ser capazes de fazer alguma coisa extraordinária e nós queremos estar com eles, junto com eles, fazer aquele caminho com eles, porque acreditamos que vai sair dali alguma coisa extraordinária e, portanto, isto depende das pessoas. Quando nós chegamos a uma startup que vem de um processo de investigação, na grande maioria das vezes, não é sempre, temos exceções, ótimas exceções, mas na grande maioria das vezes a equipa que está por trás desse projeto é uma equipa de investigadores que não quer ser empreendedor, que quer continuar a ser investigador. Ok? E, portanto, das duas, uma, ou os investigadores se transformam em empreendedores, ou os investigadores têm que trazer empreendedores para dentro do projeto e deixar o projeto ir com os empreendedores, enquanto os investigadores continuam a ser investigadores. Portanto, há estas duas hipóteses. Este processo é muito difícil de se fazer, é muito complexo, está-se a mexer com a vida das pessoas, com a forma de pensar das pessoas, com aquilo que eles querem para a sua vida. E esta é uma das principais razões, eu diria, esta é a principal razão para haver poucos investimentos em startups com base em projetos académicos. Portanto, temos aqui desafios para fazer, a questão não é, isto é impossível, a questão é, nós temos que os perceber para conseguirmos encontrar soluções, porque quando nós temos startups com base científica realmente disruptivos, que têm alguma coisa que mais ninguém tem no mundo, isso dá uma vantagem competitiva enorme e uma capacidade de crescimento muito grande. E essas startups são ótimas. O problema é que são poucas que chegam a fazer isso. Okay? E temos que descobrir a forma de fazer mais vezes isso acontecer, essa transferência, não só da tecnologia, mas das equipas por trás da tecnologia. Muito obrigado, Pedro. Muito esclarecedor, e o Ricardo validou precisamente ao colocar uma afirmação no chat, veio validar estar plenamente de acordo com a exposição que o Pedro Bandeira fez e que de facto foi muito esclarecedor, nomeadamente esta questão relacionada da transformação do investigador em empreendedor. De facto é um passo que é absolutamente crítico. Muito bem, e obrigado, Pedro. Meus caros, lançava também desde já uma outra questão que foi colocada por um outro participante, que não está aqui momentaneamente identificado, que levanta uma questão que também penso que deve ser respondido pelos dois, ainda que seja dirigido numa primeira instância ao Pedro Magalhães, relacionado com a motivação ou o posicionamento que o Banco de Fomento possa ter em processos de aquisição de empresas ou de participações de empresas, promovendo ações de fusão das mesmas e, portanto, contribuir para uma política de consolidação setorial e de ganhos de escala. Pedia, por favor, ao Pedro Magalhães uma resposta, sendo que o Pedro teve o devido cuidado quando da sua apresentação, de posicionar bem o banco como wholesale e, portanto, como grossista nesta questão. Mas eu era capaz de fazer a ponte também para o Pedro Bandeira, no que se relaciona com essa questão, e uma segunda, é uma questão também colocada pelo mesmo participante, mas que coloca na ótica da motivação e o plano para o investidor. Eu acho que esta segunda questão cola-se muito com uma afirmação completamente disruptora que o Pedro Bandeira lançou e que eu sei que não é de agora. Eu recordo-me do ano passado, ou há 2 anos, o tempo entretanto passa, de o Pedro tê-lo feito, e hoje já o reiterou diversas vezes. Um business angel não olha para um modelo de negócios. Um business angel olha para o empreendedor, para quem lidera o processo que está agora a começar. Eu, na minha ótica, é completamente disruptor esse olhar, e seguramente
é uma surpresa para muitos dos nossos ouvintes. E, portanto, eu lançava-vos esses dois desafios ao Pedro Magalhães, na ótica de uma resposta mais direta da existência ou não de uma política pública que possa ser liderada pelo Banco de Fomento em processos de fusão e de escalar, e por essa via escalar os negócios, e ao Pedro Bandeira pedir-lhe também esta visão disruptora na seleção, porque, ainda que o Pedro já o tenha afirmado, porque é que o modelo de negócio não é o elemento crítico na seleção dos investimentos. Obrigado. Muito bem, então, começando do meu lado, digamos que tem sido também uma aposta do Banco Português de Fomento ter instrumentos que apoiem empresas mais maduras e que já com projetos totalmente consolidados, mas que porventura precisam de uma nova dinâmica, precisam de avançar para processos de reestruturação. Quando digo reestruturação, não é pela empresa estar em dificuldade, mas de otimização dos seus processos e de ganhar escala, e muitas vezes este ganhar escala consegue-se através também desses processos de consolidação. Esta aposta não foi uma aposta, digamos que nos primeiros anos de existência, não digo do BPF, mas das entidades que antecederam o BPF, em que o foco foi muito mais de dinamizar o mercado mais early stage, ou venture capital, mas tem sido de há uns anos para cá uma clara aposta também. Em particular, eu poderia falar aqui um pouco de um programa que nós temos, que é o Portugal Growth, que é uma parceria de investimento que nós temos com o Fundo Europeu de Investimento para investir em fundos de capital de risco que investem sobretudo em projetos portugueses ou em projetos em Portugal. Para aqueles que não possam não conhecer, o Fundo Europeu de Investimento é uma entidade europeia, digamos que criada no perímetro da Comissão Europeia e que investe um pouco por toda a Europa, nos Estados-membros, mas não só, também apoiam investimentos de interesses europeus fora daquilo que é o Estado que é o perímetro da União. Mas, em particular, este Portugal Growth visa investir em fundos de capital de risco que não investem tanto nestas startups, e eu não vou entrar aqui na discussão da definição da startup. Já agora, se quiserem, num parênteses muito breve, nós temos uns instrumentos na rua em que para nós uma startup é uma empresa até 3 exercícios completos. Não perguntem porque é que são 3 ou 4 ou 2, isto é algo em que é imposto, neste caso, pela Comissão Europeia, vem em regulamentos comunitários, mas é a definição de startup, basta que tenha até 3 exercícios completos para ser considerada uma empresa em fase de arranque. Mas, então, avançando, no Portugal Growth nós procuramos investir em fundos, e já investimos em 3. Nós temos a informação no nosso site, mas posso identificá-los rapidamente. É um fundo da Crest, um fundo da H Capital e outro da Valis, em que investe, digamos, a política de investimento dos 3 está muito alinhado com isto, ou seja, haver consolidação setorial, ganhar escala, para que as empresas depois sejam atrativas para outros investidores, nomeadamente investidores internacionais, para assim tentarem valorizar o seu investimento. Sem estar aqui a identificar a empresa, mas posso dar o exemplo de uma que eu visitei muito recentemente, de uma empresa que foi alvo de um investimento através de um fundo de uma destas 3 entidades. Era uma empresa, na altura, gerida por 2 irmãos que não se falavam, com cada um com 50% do capital da empresa. A empresa não era incapaz de tomar decisões, porque se um dos irmãos apontasse para a esquerda, o outro apontaria para a direita, mesmo que achasse que a melhor solução era para a esquerda, e a empresa estava num impasse. A empresa estava num impasse e então foi investida por um fundo de capital de risco e vejam qual foi o tipo de negócio que foi feito. Foi feito na perspectiva de o fundo comprou 100% da empresa, acordando com ambos os irmãos que, ao fim de 3 meses, devolvia, penso que era cerca de 15% ou 20% do capital da empresa a um deles,
mas era o fundo que decidia com qual dos dois é que queria trabalhar. Ou seja, chegou-se a uma conclusão de que os dois irmãos não eram capazes de contribuir para o futuro e para o sucesso do projeto, pela forma como a relação pessoal estava entre eles. Isso aconteceu. O projeto, ao fim de 2, 3 anos, ganhou uma escala brutal, com vendas, sobretudo para grandes economias, como a economia francesa, britânica, etc. O nível de exportação do produto disparou completamente, através também destas ajudas de parcerias que a Sociedade de Capital de Risco acabou por trazer também para a empresa, e ao fim de 2, 3 anos foi vendida a um grande fundo francês, também multiplicando com o capital investido por um múltiplo bastante simpático, e a empresa hoje é uma empresa que acabou depois por também se consolidar com outras empresas do mesmo setor que se incluíam na região, e a empresa hoje tem 6 ou 7 unidades fabris que acabaram por se agrupar e que conseguiu então, através destes investimentos, ganhar escala, ganhar relevância, aumentar a sua capacidade de produção e a geração de valor para os seus acionistas. Ou seja, não sendo unicamente uma questão de consolidação, embora também tenha tido, acabei por apresentar este exemplo que vai ao encontro de outra preocupação, que muitas vezes é empresas familiares que acabaram por ganhar escala, e a sucessão empresarial a certa altura coloca-se na medida em que muitas vezes, por questões até familiares, acaba por haver discórdia naquilo que é o futuro da própria empresa, e estas entidades que estão disponíveis para apoiar estas empresas, apoiar no sentido de investir e de lhes procurar dar outra dinâmica, acabam muitas vezes também por ser uma solução, e é algo em que nós temos apostado e queremos continuar a apostar. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Foi um exemplo, de facto, extremamente esclarecedor, e acho que fica na retina. Muito obrigado por esta partilha. Pedro Bandeira, um desafio agora. Eu sei que se identifica muito com a afirmação que eu repliquei das suas palavras, mas gostava de que desenvolvesse um pouco mais esta sua ideia disruptiva. Ora bem, eu entendo que no universo da gestão a ideia seja disruptiva. No universo do capital de risco, ela é só senso comum. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou-vos contar uma história que se calhar é mais fácil. Nós investimos numa empresa, numa startup, que estava a fazer uma Google Drive encriptada para resolver o problema das empresas conseguirem fazer o tracking de quem abre os documentos, quem é que copia os documentos e para onde é que os documentos andam. Uma solução tecnologicamente espetacular. Chegaram às empresas dizem, eu estou bem com a Google Drive ou com a Dropbox, não me preocupa. Ou seja, o problema está lá, mas não é uma dor. Se não é uma dor, não há negócio, certo? Mesmo que o problema exista. Pronto. Esta equipa, nessas conversas, não estava a tentar vender o produto. Estava a conversar com potenciais clientes para perceber realmente quais são as dores deles. E é por isso que esta equipa faz a pergunta, quando eles dizem, isso para nós não é um problema. Então, digam-me quais são os vossos problemas relacionados com isto. E as respostas que receberam na maioria das reuniões foram semelhantes. Que foram contratos, assinaturas de contratos que têm que andar para trás para a frente, atas, livros de atas em que há 20 ou 30 pessoas a assinar. Isso para nós é um problema. Então esta empresa mudou o negócio para fazer um negócio para livros de atas digitais, e a forma como eu me autentico para dizer que sou eu que estou a assinar um livro de atas, esta forma, só esta tecnologia de autenticação, recebeu muita atenção. Muita gente a dizer, isso está espetacular, essa forma de autenticação. Então fizemos uma spin-off dessa, criámos uma outra startup, só para tratar aquela questão da autenticação, que podia ser aplicada aos livros de atas, mas a outras coisas também. Então ficámos com duas empresas. A primeira nós vendemos a um grande grupo económico português, vendemos a totalidade da empresa, e a segunda empresa foi aquela onde fizemos
uma venda de 38 vezes o valor que investimos. Ok? O que é que eu quero dizer com esta história? Mas que raio de plano é que eles nos podiam ter apresentado no início que nos faria investir nisto? O que nos fez investir nisto foi só uma coisa. 2 pessoas extraordinariamente inteligentes e experientes na área de cibersegurança, que tinham estado envolvidas na elaboração do cartão de cidadão português, tinham trabalhado na Casa de Moeda e tal. E uma terceira pessoa, também muito inteligente, que teve responsável na ordem dos notários pela digitalização dos processos burocráticos do notariado. Ok? Sabia quais eram as normas europeias necessárias para a desmaterialização documental. Quando se juntam estas competências, que é difícil encontrar uma equipa que junte estas competências, quando se juntam estas competências, eles sabem quais são os problemas do mercado e sabem resolvê-los tecnicamente. Eles vão encontrar uma maneira, eles abdicaram de vidas profissionais estáveis para fazerem uma startup. Eles tinham tudo, todos eles tinham filhos e têm filhos. Eles tinham muita coisa a perder. Se eles estão a investir naquilo e são pessoas inteligentes e experientes, eles vão fazer alguma coisa extraordinária. E foi por isso que nós investimos. Foi por isso que nós investimos. É importante dizer aqui que eles iam fazer alguma coisa extraordinária, não sabíamos era o quê. E não era preciso que eles nos provassem o quê, só era preciso que eles nos provassem que sabiam ler o mercado e que sabiam construir soluções. E então eles iam conseguir fazer alguma coisa extraordinária e fizeram. E ainda estão a fazer. Mas é importante dizer aqui uma coisa. Quando nós estamos a falar com business angels e com fundos de capital de risco, a conversa é diferente. Ok? E é importante que isso fique claro. Em que é que a conversa é diferente? Quando eu estou a falar com um fundo de capital de risco, nós temos que ter a noção que os gestores do fundo de capital de risco estão a investir dinheiro de outros. Eles têm que se proteger em relação aos seus investidores, ou seja, não cometer erros e garantir aos seus investidores que estão a fazer tudo de uma forma segura. Estão a investir bem, estão a seguir as boas práticas, certo? E, portanto, a lógica de um fundo de capital de risco, dos gestores de um fundo de capital de risco, é muito mais a de investir em alguma coisa que não possam ser acusados de ter investido mal, do que a de correr o risco o risco imenso de apostar em pessoas que não sabem o que é que vai acontecer. E, portanto, numa discussão com o fundo de capital de risco, é muito mais importante provar o negócio, mostrar o negócio, do que quando estamos a falar com um business angel. Ok? Quando estamos a falar com um business angel, mais uma afirmação polémica, quando estamos a falar de um business angel, não é negociação, é dating. Isto é dating. Vocês têm que namorar a pessoa. Têm que namorar. Eu já investi numa startup ao fim de 3 anos de namoro. Há pessoas que se casam mais cedo. Há pessoas que demoram menos tempo a namorar para se casar. Portanto, 3 anos de namoro para investir numa startup. Isto é dating. É dating porque é necessário experimentar, estar com as pessoas, discutir o negócio com as pessoas, dar ideias, perceber se as pessoas acolhem as ideias, se as pessoas são o que nós chamamos coachable, se elas recebem feedback ou se acham que sabem tudo, se as pessoas são flexíveis e ágeis para se adaptar àquilo que o mercado lhes vai dizendo, se são capazes de ler o mercado, se são capazes de desenvolver as soluções. Isto não é uma coisa que se prove num plano de negócio, isto é uma coisa que se prova quando nós estamos em relação. E muitas vezes os business angels começam a ajudar as startups, a apoiá-las, a trabalhar com elas antes de investirem. Porque este é o processo de namoro. Isto é dating. É dating. Ok? Quando um business angel, independentemente de ser um business angel individual ou ser um business angel que investe com um grupo, sempre que são os business angels a decidir, ao contrário de um fundo de capital de risco em que são os gestores que decidem onde é que investem, no caso dos business angels, são os business angels que estão a decidir onde é que põem o seu próprio dinheiro. Eles não têm que justificar coisa nenhuma a ninguém. Eu, se calhar, tenho que justificar à esposa ou ao marido, mas isso é outro assunto. Mas eles estão a pôr o seu próprio dinheiro. Portanto, a conversa é diferente. Eles podem assumir esse risco porque só estão a assumir o risco com eles próprios. Ok? Normalmente são pessoas que estão a colocar 2%, 5%, 10% máximo daquilo do investimento que fazem. Portanto,
reparem que é substancialmente diferente e um business angel investe quando não quer, quando vai para a cama e não consegue viver bem com a ideia de que epá, estas pessoas vão fazer algo extraordinário, isto vai passar por mim e eu vou dizer que não e eu não me vou aguentar comigo próprio quando vir isto a dar e eu disse que não, ok? É o tal FOMO, o Fear of Missing Out. Isto funciona muito nos Business Angels. Portanto, namorem os Business Angels, pá, não estejam a mandar planos financeiros da treta. O plano financeiro só serve para uma coisa, para o Business Angel. Para perceber qual é a ambição do empreendedor. Se o empreendedor quer fazer um negócio pequeno ou se quer fazer um negócio escalável, global, grande. Só serve para isso. De resto, não serve para... serve também para ver se os empreendedores querem investimento para terem salários altos ou se querem investimento para realmente fazer a empresa crescer. Portanto, é para isso que serve o plano financeiro. Tudo o resto é treta. Paulo, só se me permite, só muito rápido. Claro que sim. Aqui uma provocação também ao Pedro Bandeira. Eu concordo plenamente que se trata de um namoro e não é só na questão dos business angels. Se vamos a falar ao nível de fundos de capital de risco, mantém-se na mesma. Mas, ao contrário da vida real, é um tipo de namoro que 3 ou 4 ou mais não é demais. Ou seja, e a mensagem que eu queria dar é mesmo essa. Ou seja, à semelhança do casamento na vida real, não fiquem satisfeitos logo com o primeiro que aparecer. Ou seja, tentem contactar mais do que um investidor, ou seja, quem quiser procurar alavancar um investidor privado, tentem contactar mais do que um investidor. As condições que são impostas podem ser completamente diferentes de investidor para investidor, isso também é importante. Ou seja, tentem escolher aquele, não é aquele que dá mais dinheiro, que dá, com muitas aspas, não é aquele que investe mais dinheiro, é aquele que, de alguma forma, para além do capital que aporta ao investimento, também pode trazer outras coisas que nós já aqui fomos falando. E depois, à semelhança do casamento, ou em alguns casos, pelo menos, é um casamento que tem acordo pré-nupcial. Por isso, tenham também cuidado nesse sentido, ou seja, e por isso é que também é importante conseguir ou tentar obter-se proposta de mais do que um investidor, no sentido de também poder comparar condições e ver, neste caso, qual é o melhor partido para este casamento, o melhor investidor. Pedro, muito obrigado. A partir de hoje vou começar a dizer que é um namoro poligâmico, que é para ter a certeza, porque eu acho que é uma boa adição, acho que essa é uma boa adição. Normalmente precisamos de ouvir 50 nãos para termos um sim. E, portanto... Exatamente. Meus caros, acho que não podíamos terminar da melhor forma. Esta imagem acho que é poderosa e deixa-nos claramente bem dispostos, em primeiro lugar, mas muito esclarecedores, indiscutivelmente, para esta forma de capitalizarmos, de financiarmos as nossas empresas. Resta-me claramente agradecer a qualidade da vossa participação. Pedro Magalhães, Pedro Bandeira, acho que foi muito enriquecedor. Eu penso que consigo ler de alguma forma a mente dos nossos participantes, mas obviamente se houve questões que gostariam de ter colocado e se eventualmente não foi todo possível, ou porque, enfim, vão maturar agora um pouco as apresentações, a informação que o Pedro Magalhães e o Pedro Bandeira partilharam connosco, reitero as palavras quer do Pedro Magalhães, quer do Pedro Bandeira, de os contactarem para o efeito, enfim, para as questões que queiram colocar e, enfim, eles seguramente que estarão à vossa disposição para aprofundar um pouco mais todas estas questões. Resta-me também agradecer a vossa participação, a vossa presença, a vossa atenção e, em nome da Católica Business School, esse mesmo agradecimento e dizer também que a Católica Porto Business School também está deste lado para receber precisamente as vossas questões, que no nosso caso nós respondemos com a formação que temos à vossa disposição. Estas questões são questões muito importantes para a Católica Porto Business School. As finanças empresariais, nas suas diferentes componentes de gestão financeira, são questões críticas de formação e de passagem de conhecimento para os nossos alunos.
E, enfim, em tom de olhar um pouco para o futuro, estamos também em breve, teremos à disposição um curso executivo especificamente direcionado para a questão do financiamento, onde seguramente estas questões também serão abordadas e dissecadas. Esperemos, e seguramente, se me permitem a modéstia, pela escola que represento, ao nível da qualidade das apresentações do Pedro Magalhães e do Pedro Bandeira, que foram de facto absolutamente excepcionais. Termino com votos de umas festas felizes para todos, participantes, Pedro Magalhães, Pedro Bandeira, festas felizes, um Feliz Natal para todos e, uma vez mais, muito e muito obrigado pela vossa participação e por todos que estiveram a ouvir-nos até agora. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite e boas festas. Tá, obrigado. Obrigado.